Imagina só, você abre uma porta e se encontra numa biblioteca, uma biblioteca infinita. Cada livro daquela prateleira tem uma versão alternativa da sua vida. A vida onde você seguiu aquela paixão, a vida onde você disse sim para aquela oportunidade, a vida onde você tomou aquele caminho diferente. E se a gente pudesse por um minuto folhear essas páginas? O que será que a gente descobriria sobre nós mesmos e sobre a vida que a gente está vivendo agora? Oi, meu nome é Marina, eu sou médica, atleta amadora, estudante de filosofia e nesse canal eu exploro conceitos filosóficos profundos que podem transformar a nossa vida cotidiana. E se você busca reflexões que vão além da superfície, mas que também sejam aplicáveis no dia a dia, vem comigo nessa jornada. Hoje a gente vai mergulhar numa ideia fascinante que foi inspirada pelo livro A Biblioteca da Meia-Noite. E a gente vai criar nossa própria biblioteca pessoal com várias vidas possíveis, não como um arrependimento, mas como uma exploração lúdica e filosófica que pode nos ajudar a entender melhor quem a gente é e valorizar mais profundamente a vida que a gente está vivendo agora. Então vamos junto nessa jornada, que eu prometo que isso vai trazer insights reais para o seu dia a dia. Então, vamos imaginar junto. Você entra nessa biblioteca mágica e o ambiente é acolhedor, talvez iluminado por uma luz suave. As prateleiras parecem infinitas. Cada livro tem seu nome na lombada, junto com um subtítulo que indica uma escolha, um momento decisivo, um caminho alternativo. Essa não é uma fantasia escapista, é um exercício poderoso de imaginação consciente. Diferente do devaneio comum, onde a mente vagueia sem direção, aqui a gente está usando nossa capacidade imaginária de forma intencional, como uma ferramenta de autoconhecimento. Eu já fiz esse exercício em alguns momentos muito cruciais da minha vida, quando eu estava decidindo entre seguir medicina tradicional ou explorar caminhos alternativos, por exemplo. Quando considerava mudar de cidade, quando enfrentava decisões sobre relacionamentos. Visualizar essas vidas alternativas me ajudou a clarear valores, prioridades que estavam nebulosos quando eu tentava apenas pensar nessas decisões. A neurociência nos mostra que imaginar cenários de forma vívida ativa áreas cerebrais semelhantes às que são ativadas quando realmente estamos vivenciando algo. E é por isso que atletas usam visualização como uma técnica de treino. A gente está literalmente ensaiando possibilidades, criando conexões neurais que nos ajudam a entender melhor nossas reações emocionais a esses cenários diferentes. Então, que tal a gente começar a folhear algum desses livros imaginários? Você já parou para pensar quais livros você encontraria na sua biblioteca? Talvez o livro da carreira não seguida, o livro do relacionamento que não aconteceu ou que terminou diferente, o livro da mudança de país, o livro que você desenvolveu aquele talento que você deixou adormecer em algum momento da sua vida. No meu caso, tem o livro da Marina que dedicou exclusivamente a se tornar um atleta de alta performance. Eu consigo quase sentir as páginas desse livro, o cheiro da pista de atletismo, a disciplina, as vitórias, mas também a solidão, as lesões, os sacrifícios. Há o livro da Marina que também seguiu apenas a carreira acadêmica, mergulhando na pesquisa, publicando papers, dando aulas em universidades pelo mundo. Eu vejo uma versão de mim mais intelectual, talvez mais reconhecida em certos círculos, mas com conexões mais limitadas com o lado humano da vida, o lado humano da medicina. E você consegue visualizar alguma dessas vidas alternativas? Como seria a sua vida se você tivesse seguido aquele sonho de infância? Ou aquela decisão arriscada que na vida real você optou por evitar? O interessante é perceber como, mesmo sendo versões alternativas de nós mesmos, essas vidas carregariam nossa essência. Não seríamos pessoas completamente diferentes, seríamos nós, expressando só facetas diferentes da nossa personalidade, desenvolvendo diferentes potenciais. Essa exploração imaginária não é só um exercício divertido, ela carrega lições profundas que a gente pode aplicar na nossa vida real. Primeiro, ela nos ensina e nos ajuda a processar o arrependimento de uma forma construtiva. No livro, a protagonista, que muitas das vidas que ela idealizava, ela percebia que também tinha seus problemas, suas dores, suas imperfeições, porque nenhuma vida é perfeita. Eu lembro de uma paciente certa vez que lamentava profundamente não ter seguido uma carreira artística,
E a gente tentou fazer esse exercício. E ela conseguiu visualizar não apenas aquele glamour e a realização criativa daquela vida, mas também conseguiu visualizar as lutas financeiras, a instabilidade, a pressão constante, não para invalidar seu sonho, mas para ver a imagem completa, a luz e a sombra de cada vida. Segundo, essa exploração revela nossos valores mais profundos. Ao imaginar diferentes cenários, percebemos o que realmente sentimos falta e o que realmente nos faz feliz. Quando eu visualizo a vida onde eu me dediquei inteiramente à carreira acadêmica, eu sinto falta do contato direto com os pacientes, da aplicação prática daquele conhecimento. Isso mostra que, para mim, o equilíbrio entre a teoria e a prática é um valor fundamental na minha vida. Terceiro, ela cultiva a empatia. Ao imaginar vidas que poderíamos ter tido, talvez consigamos entender melhor as pessoas que estão vivendo essas vidas. Aumenta a nossa capacidade de colocar no lugar do outro. E quarto, ela reforça a importância das pequenas escolhas. Vemos como decisões aparentemente pequenas podem criar ondas que levam a destinos muito diferentes. Isso nos convida a ter mais consciência e intenção nas escolhas que a gente faz hoje. Então, eu quero compartilhar alguns exercícios práticos que você pode fazer com sua própria biblioteca das vidas possíveis. O exercício das 3 vidas. Escolha 3 caminhos alternativos que sua vida poderia ter tomado. E você vai dedicar 10 minutos para cada um, escrevendo ou só visualizando. Mas visualize em detalhes como seria essa vida. E inclua não apenas as conquistas e as alegrias, mas também os desafios. E depois, para um pouquinho e reflita. O que essas vidas alternativas revelam sobre seus valores de hoje, sobre seus desejos mais profundos? Segundo, a carta da outra versão. Escolha uma versão alternativa onde você escreve uma carta dessa pessoa para o você atual. O que ela diria? Que conselhos ela te daria? Quais perspectivas diferentes ela lhe oferecia? Eu fiz isso uma vez com a Marina da Atleta Profissional, escrevendo para mim, e eu fiquei surpresa com as reflexões sobre disciplina e sobre o propósito que emergiram. Terceiro, a integração das qualidades. Identifique uma qualidade ou uma habilidade que uma versão alternativa de você teria desenvolvido mais. Como você poderia incorporar um pouco dessa qualidade na sua vida atual? Por exemplo, se tem uma versão de você que é mais aventureira, como trazer um pouco dessa energia para a sua vida de agora? E quarto, o exercício da gratidão comparativa. Depois de explorar essas vidas, faça uma lista com o que você aprecia na sua vida atual, que poderia não estar presente nessas outras versões. Isso cultiva uma gratidão mais consciente e específica. E esses exercícios não são só uma reflexão abstrata, eles podem gerar insights práticos que informam decisões reais, ajudam a processar emoções difíceis como o arrependimento e a dúvida, e nos reconectam com partes de nós mesmos que talvez a gente tenha negligenciado ou talvez a gente tenha esquecido. E talvez a lição mais fundamental dessa biblioteca imaginária seja esta. Depois de você folhear incontáveis volumes, depois de experienciar mentalmente tantas vidas, percebemos que o único livro que realmente a gente pode ler do início ao fim e o único que a gente realmente pode escrever é esse aqui, o livro da nossa vida presente. As outras vidas, as outras versões são como rascunhos, estudos de personagens, possibilidades que nos informam, nos inspiram, mas elas não têm solidez, não têm textura, não têm peso, não têm a beleza da vida que a gente está vivendo agora. Eu lembro de um momento revelador depois de uma corrida longa. Eu estava num daqueles estados meditativos de flow, que às vezes o esporte proporciona. E eu me peguei pensando sobre esses caminhos não tomados. E de repente me veio uma clareza profunda. Todas aquelas vidas existiam como um potencial, como uma possibilidade. Mas essa vida, esse momento, essa respiração ofegante, esse suor, essa paisagem, isso era real, isso era vívido e tinha uma beleza incomparável nessa concretude. Visitar a biblioteca pode dar uma perspectiva, clareza, gratidão. Pode nos mostrar que talvez a vida que temos seja
apesar de tudo, uma das melhores versões possíveis para nós, aqui, agora. Ou pode nos inspirar a fazer as mudanças, incorporar elementos daquela outra vida que você gostaria e que ressoa com o que você acredita hoje. O poder não está em viver permanentemente na biblioteca, pulando de livro em livro, mas em voltar para a nossa vida com um novo olhar, com mais apreço pelo presente, com mais clareza sobre o que a gente quer escrever nos próximos capítulos. A verdadeira viagem de descobrimento não consiste em procurar novas paisagens, mas em ter novos olhos. Nossa biblioteca imaginária nos dá esses novos olhos para a nossa vida atual. Então, eu te convido a brincar com essa ideia. Crie sua própria biblioteca da meia-noite. Quais livros você iria espiar? Quais versões de você mesmo despertaria sua curiosidade? Que lições você traria dessa exploração para a sua vida atual? Mas faça isso com leveza, sem culpa, sem arrependimento. Use isso como uma ferramenta lúdica para se conhecer melhor, para apreciar a complexidade da vida e a beleza das escolhas. E depois, feche esses livros e volte para esse aqui, o único que realmente importa. Sinta o peso das páginas nas suas mãos, a textura do papel, a tinta ainda fresca do dia de hoje. Esse é seu livro, a sua história, e você é o autor. E se esse livro ressoou com você, deixe um comentário compartilhando qual livro que você mais gostou de espiar nessa sua biblioteca. E se você gostou dessas inspirações filosóficas, dessas explorações, confira meus outros vídeos. Eu garanto que vai ter algum que vai te chamar a atenção. E se você quer me acompanhar nessa jornada, clica no botão de se inscrever. Então bora, porque cada dia é melhor que ontem.